Aloha, astronautas! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, um relato para vocês de uma viagem astral consciente e lúcida. Foi uma exoprojeção. Exoprojeção é uma projeção fora do planeta Terra. Essa projeção, na verdade, foi acima do planeta Terra, um pouco acima. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Deixa aquele gostei, se os vídeos do canal ajudarem você, compartilhe, pois aqui, como eu sempre digo, é tudo de graça, né? Vamos ao relato. Se eu conseguir relatar essa experiência, porque que eu tentei gravar esse vídeo algumas vezes e fez muito barulho, os cachorros começam a latir, o carro começa a passar. Vamos lá. Eu despertei fora do meu corpo físico. Eu vou falar corpo físico para vocês conseguirem entender, mas eu prefiro sono. Eu despertei fora do corpo físico, repetindo, quando eu estava deitado. Quando eu percebi que estava deitado, até aí tudo bem, eu estava meio que assim. E só que tem um porém, eu estava deitado fora do corpo físico e flutuando acima do planeta Terra. Quando eu me acordei, que eu olhei, eu fiquei... Sinceramente, é inacreditável uma situação dessa. Nunca mais, eu falo pra vocês, nunca mais aconteceu uma experiência parecida com isso. E aí eu tava deitado, aí eu virei aqui, fiquei flutuando em pé, parecido com um surfista prateado, né, por causa do psicossoma brilhante, do corpo astral brilhante. E eu fiquei observando aquilo, pessoal, para vocês terem uma ideia, é uma visão maravilhosa, observar o nosso planeta daquele ângulo. E a Terra não é quadrada, também não é redonda e não é esférica, é um geoide. Legal. Enfim, eu virei um pouco aqui, né, pro lado, e quando eu virei esse ângulo assim, eu dei uma olhada e começou a formar apareceu uma enorme, né, esfera ou bolha de luz da cor dourada. Devia ter basicamente, eu não sei, pessoal, uns 100 metros ou mais de diâmetro, gigante. Aquela bolha na minha direção, na minha frente, eu fiquei observando, deveria estar uns 50 metros à minha frente. E foi se formando, foi aparecendo, né? Ela não estava lá, foi se formou aquela esfera gigante de luz dourada, até que apareceu uma espaçonave enorme. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Também não sou fã de extraterrestres, eu sempre gosto de frisar isso aqui no canal. E formou-se aquela nave, para vocês, o aspecto dela, ela era meio que parecida com aqueles balões grandes, né? Meio que oval, né? Não redonda, mas meio que forma de um ovo. E ela se formou na minha frente, gigante, toda dourada. Uma coisa absurda de grande aquela espaçonave. E eu fiquei só observando aquilo, eu não sei porquê, não me deu medo. Eu não sou uma pessoa de ter medo, né, dessas coisas. E no plano astral realmente eu não tenho medo. Mas ainda era um pouco no meu início, então eu não sei porque eu não tive medo. E eu fiquei só observando aquilo. E da porta que ficava para minha frente, ela se abriu, ela levantou assim. E uma luz brilhante, também dourada, saiu lá de dentro. Eu não conseguia ver, né, quem estava lá dentro. Aquela luz brilhante iluminava todo aquele lugar ali no espaço. E aquela luz cessou. Quando aquela luz cessou, eu percebi que só um pouco de luz saía do peito daquele ser. É um homem de aproximadamente 1,84 m, de 28 a 34 anos. Ele todo barbudo, os olhos dele verde claro, né? O cabelo dele até que assim, meio castanho claro, que cabeludo, barbudo. E a roupa dele era toda branca, só que ele tinha um cinto, né? Ele tinha um cinto parecido com colã. A roupa dele toda branca, parecido com colã, só que ele tinha um cinto dourado. E tinha um tipo de capa que ele usava que cobria aqui, isso aqui dele. Quando ele jogava pra frente, cobria a frente dele. Aí ele veio flutuando na minha direção. Aí eu fiquei pensando, eu não acredito, isso é Jesus. E para frisar para vocês, deixar importante falar que ele nunca me disse, tá, que é Jesus. Eu supus, né, porque eu também já fui evangélico, de acordo com a crença que eu tinha quando eu fui evangélico, eu supus que fosse Jesus, né? Aí você diz, como assim você acha que é Jesus? Enfim, a aparência dele, né, divulgada pela mídia e pelo senso comum, né? Aí eu achei que era Jesus, mas enfim, ele não me disse que era Jesus. E ele veio flutuando até mim.
ele se pôs do meu lado esquerdo e eu fiquei só olhando assim pra cima pra ele, o cara alto, né? Eu sou baixo, tenho 1,70 m. Eu fiquei olhando pra ele e ele com aquela luz que saiu do peito dele dourada, aquela, sabe? Aquela energia muito legal. Pra falar pra vocês, eu não falei nada, tá? Pra ele, eu não perguntei nada. Ele chegou do meu lado e começou a falar. Ele falou sobre uma coisa interessante, sobre transição planetária. Falou sobre o processo de ressoma, né, reencarnação, e eu fiquei só ouvindo aquilo. Foram muitas coisas que ele me falou sobre isso. Até então eu não acreditava. E eu tive outras experiências, né, que outros seres também falaram basicamente a mesma coisa que ele falou. E eu achei muito interessante aquilo. Então, pessoal, essa foi a minha experiência. Eu não vou relatar o conteúdo da mensagem dele, porque seria um pouco longa demais. E eu deixo uma mensagem para vocês que eu acho que vai ajudar bastante. Que o pessoal estava me perguntando sobre, né, o processo ou matrix da reencarnação. Eu também questionei isso e é válido questionar, mas nós temos que questionar com sabedoria, porque ela realmente existe, independentemente da nossa vontade, ela existe. E muitas pessoas perguntam, por que não lembro, né? Ele falou sobre isso. Realmente, você ter um familiar que você tanto ama e descobrir que você foi o algoz dele em uma outra existência, como você saberia, né? Como você se portaria, você saberia lidar com isso, né? Se você descobrisse que o seu ente querido, que você tanto ama, foi o seu algoz em outra existência, como você lidaria com isso? Se você já nascesse, muitas pessoas me perguntam, por que a gente não nasce, né, lembrando dessas coisas, zerado tudo? Não é zerado, pessoal. Tem uma questão mais complexa ainda, toda uma programação, vai muito além de simplesmente o porquê disso ou o porquê daquilo. Tem todo um planejamento, são profissionais literalmente que trabalham com isso. E envolve muitos outros fatores, né, para uma pessoa vir para este planeta. Tá? E mais uma mensagem interessante para vocês, é que o vídeo está ficando longo, é que eu ia me esquecendo, né? E às vezes dá um branco. É que vocês podem tentar e continuar até conseguir, mas tem um objetivo claro e honesto, sem querer fazer coisas não legais no astral, porque vocês vão acabar tendo experiências ruins, como espionar pessoas, espionar mulheres, visitar pessoas e fazer mal para alguém. E tem tanta coisa que nem passa pela minha cabeça que as pessoas têm, né? Eu até esqueci que eu deveria ter anotado. Então façam para projeção de forma sadia, nem que seja só para sair no seu quarto, andar no seu bairro, mas que não seja com a intenção de prejudicar ninguém, porque vocês vão acabar se prejudicando na verdade, tá? Eu tenho um vídeo no canal aqui falando sobre, né, as 10 características mais comuns, né, de um projetor consciente de sucesso, e também sobre os objetivos, né, como ter a primeira experiência de projeção astral, por que não consigo sair do corpo, tá? Tudo baseado em minhas experiências pessoais, certo? E lembre-se, acreditar não significa ter conhecimento. O homem só sabe aquilo que experimenta. E uma coisa importante para vocês, não acredite no que eu estou dizendo aqui só por acreditar, e não duvidem só por duvidar, legal? Vocês podem questionar, mas pratiquem, né? Se esforcem, tenham suas próprias experiências, porque a gente só evolui, né, se nós praticarmos, e a projeção astral é um meio de evolução espiritual, certo? Mas cada um tem seu modo de evoluir. Nem sempre a projeção astral vai ser o meio de alguém evoluir. Existem outros meios. E o meu, como eu digo pro pessoal, é a projeção astral. Legal? Fiquem todos em paz. Até o próximo vídeo. Fui!